Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Daniele Nunes. Meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED de Manaus. Hoje iremos para mais uma aula de língua portuguesa. Iremos estudar sobre vozes do verbo. Já estudou sobre esse assunto? Não? É um assunto importantíssimo para compreender bem os textos, hein? Preparado? Vamos lá para a nossa hora de aprender. No bimestre passado, aprendemos que existem enunciados que são orações. E orações são enunciados que apresentam verbos. A maior parte das frases que emitimos diariamente apresentam verbos. Querem ver? Mãe, quero comer. Mãe, a casa está infestada de carapanã. Os dois enunciados emitidos aqui apresentam verbos. Logo, são orações. Vamos analisar agora se o sujeito destas orações pratica ou não a ação. Mãe, eu quero comer. Veja, quem pratica a ação neste enunciado? Você consegue identificar quem é o sujeito? O sujeito desta oração é eu. Perceba, eu pratico a ação de querer comer, certo? Logo, a voz verbal aqui chama-se de voz ativa, uma das vozes verbais da língua portuguesa. Vamos para mais um exemplo de voz ativa. Capitu beijou Bentinho. Para quem não sabe, estes dois nomes citados neste enunciado fazem parte de uma das grandes obras de Machado de Assis, que se chama Dom Casmurro. Voltemos à análise da oração. Quem pratica a ação? Capitu, correto? Logo, Capitu aqui é um sujeito que é também chamado de sujeito agente. E qual a ação da Capitu? É o do verbo beijar, ela beijou. Se o sujeito pratica a ação, há uma voz verbal ativa presente nesta oração. Percebe que nestes dois últimos exemplos, o sujeito é quem pratica a ação? É importante que você compreenda isso, pois nem toda oração o sujeito é quem pratica a ação. Mas caso o sujeito seja quem pratica a ação, temos a voz ativa. Vamos para a próxima tela para você entender o conceito de voz ativa. Voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação. Nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. Portanto, o agente fica em evidência. E por que compreender vozes verbais? Para que você consiga identificar a intenção do autor e quais são as informações mais evidentes em um texto. Desse modo, você consegue assimilar mais as ideias do autor. Eu não sei se você prestou atenção ao que eu disse no início da nossa aula. Nem toda vez o sujeito praticará a ação. Veja como isso acontece através do seguinte exemplo. Mãe, a casa está infestada de carapanã. Quem é o sujeito desta frase? A casa. Lembre que o sujeito é o termo de quem se fala na frase. No caso da oração aqui, o filho ou a filha que comenta sobre a casa. A casa é o assunto, logo é o sujeito. Mas observe, a casa pratica uma ação aqui? Não. Pelo contrário, a casa recebe uma ação. E que ação recebida é esta? Está infestada. Vejamos um outro exemplo de como isso acontece. Capitu foi beijada por Bentinho.
Quem é o sujeito? Capitu. É de quem se fala. Porém, Capitu exerce uma ação? Você já percebeu que não. Pelo contrário, ela recebe uma ação. Por isso, na língua portuguesa, nós chamamos que esse tipo de sujeito é paciente. Ela foi beijada por Bentinho. Logo, quando isso acontece, temos presente a voz verbal passiva. Vamos agora analisar o conceito de voz passiva. A voz passiva é a voz verbal que indica que o sujeito da oração sofre ou recebe determinada ação em vez de praticá-la. Resumindo, vimos duas vozes verbais presentes nos enunciados da aula de hoje: a voz ativa e a voz passiva. A voz ativa acontece quando o sujeito é o agente da ação. E voz passiva é quando o sujeito é paciente da ação. Talvez o termo vozes do verbo possa parecer para você um pouco estranho, mas à medida que você for conhecendo melhor o assunto, tudo ficará mais claro e, consequentemente, perceberá que se trata de um assunto simples, fácil de compreender, porém muito importante. Vimos até agora vozes verbais com frases soltas. Quero mostrar a você agora vozes verbais em uma manchete. Leia com atenção, junto comigo, e tente identificar se é a voz ativa ou voz passiva. Veja, grevistas ignoram acordo e militares são convocados. Você consegue identificar qual voz verbal está presente aqui? Ativa ou passiva? Lembre-se de que voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. E na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Com estas informações, você consegue responder que voz verbal está presente aqui? Não sei se você percebeu, mas há duas vozes verbais. Afinal, são duas orações. Primeira oração é: grevistas ignoram o acordo. E segunda oração: militares são convocados. Na primeira oração, temos grevistas como sujeito. Grevistas agem ou sofrem uma ação aqui? Eles agem. A ação deles é de ignorar. Logo, temos voz ativa aqui. Analisemos agora a segunda oração. Militares são convocados. Militares é o sujeito desta segunda oração. Militares estão agindo aqui? Não. Observe que eles sofrem uma ação, a ação de serem convocados. Logo, temos voz passiva. Quero chamar sua atenção, pois existe um efeito no enunciado quando se escolhe escrever em voz ativa ou voz passiva. Perceba que nesta manchete, quem se destaca é o sujeito grevistas, pois são eles que executam de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. Portanto, o agente fica em evidência. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação, que é chamado de sujeito paciente. Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar não agente, e sim quem está sendo impactada por ela. Depois de estudarmos sobre vozes verbais e os sentidos que elas produzem, que tal exercitar? Chegou a hora da atividade. Atividade número 1. Leia e responda. Grãos. Parte integrante da alimentação humana, desde os seus primórdios, os grãos já eram coletados pelos nossos ancestrais, mesmo antes do desenvolvimento da agricultura.
o responsável em realizar o sofrer a ação na pastagem. Os grãos já eram coletados pelos nossos ancestrais, mesmo antes do desenvolvimento da agricultura. Destacada é vamos lá, verifique, os grãos é uma palavra destacada e está exercendo o quê? Vamos às alternativas. Letra A, sujeito paciente da ação eram coletados? Letra B, sujeito agente da ação eram coletados? Letra C, sujeito, agente e paciente da ação eram coletados? Ou a alternativa correta é a letra D, sujeito, agente da ação antes do desenvolvimento da agricultura. Pense e responda. Relógio na tela. A resposta correta é a letra A. Sujeito, paciente da ação eram coletados. Veja, os grãos sofrem uma ação. Que ação é essa? Eram coletados. Por isso, os grãos é um sujeito paciente. Logo, a alternativa correta é a letra A. Passemos agora para a atividade número 2. Analise o texto abaixo e responda. O texto lido está na voz, vamos verificar o que está escrito. Teatro Amazonas é eleito o maior ícone de Manaus. Este texto está na voz ativa, voz passiva, reflexiva ou ativa e passiva? Leia, analise e responda. Tempo na tela. A resposta correta é a letra B. Veja, Teatro Amazonas é eleito o maior ícone de Manaus. Teatro Amazonas é o sujeito desta frase, mas ele não pratica uma ação, ele sofre uma ação, é eleito. Por isso, a resposta correta é a letra B. Passemos agora para a atividade número 3. Qual das frases abaixo apresenta a voz ativa? Vamos analisar de uma por uma. Letra A. Pedro foi atingido por um carro. Observe quem é o sujeito e verifique se ele pratica ou sofre uma ação aqui. Letra B. Aquele livro foi lido por vários alunos. Letra C. Machado de Assis escreveu 205 contos. Letra D. A prova foi analisada. Qual das frases abaixo apresenta a voz ativa? Relógio na tela. A resposta correta é letra C. Machado de Assis escreveu 205 contos. Machado de Assis é o sujeito e ele aqui está exercendo uma ação. Qual é a ação do Machado de Assis? Escreveu 205 contos. As outras
alternativas estão na voz passiva. Depois das atividades feitas, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. Estudamos na aula de hoje sobre vozes verbais ou vozes do verbo. Você percebeu que os verbos podem se apresentar na oração a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe ação. 2 tipos de vozes verbais vimos por aqui: a ativa e a passiva. E todas essas 2 vozes apresentam um sentido também. A voz passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação, o chamado sujeito paciente. Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar não o sujeito, sim quem está sendo impactada por ela. Desse modo, essa relação ajuda a definir o significado do enunciado que lemos por aí. E também podemos perceber o foco e a entonação do autor. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha conseguido compreender mais este assunto tão importante. Acredito no seu esforço e empenho. Tchau, tchau. Espero você aqui na nossa próxima aula.